tarde. Tô esperando o Rick Jones. Entrou. Ah, de Pronto. novo. Boa tarde. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, Rick? Tudo bem, Vai tudo falar de dentro ótimo. de casa? Achei que você ia falar caminhando hoje. O problema é que Porto Alegre tá chovendo hoje. Tá frio e tá chovendo, né? E eu Ainda pensei bem, até que eu né, que poderia. veio a chuva. É, a nossa plantação aqui discreta gostou muito da chuva. As nossas, as nossas batatas, batatas doce e o aipim, né? A macaxeira, mandioca que nós plantamos, precisava de um pouquinho de chuva. Uhum. Então, pessoal, nós estamos aqui para conversar com o Ricardo Jones sobre a humanização do nascimento, passado, presente e futuro, né, Rick? Uma ideia e uma prática. O Ricardo é um grande ativista, muito importante ativista da humanização do parto no Brasil. Vai ser é um prazer bem grande para a gente estar dialogando com você, te recepcionar nessa live hoje, Ricardo. Se você autorizar, a gente vai deixar essa live gravada para outras pessoas assistirem depois. E aí queremos que você conte um pouco para a gente, então, da história da humanização e o que você tem pensado, né, nisso da perspectiva de passado, presente e futuro de uma ideia e de uma prática. O Ricardo Chaves Olha, ali. Ricardo Chaves, é o seguinte, eu até sugeri esse título, né, para a nossa conversa de hoje, porque eu achei que seria possível se fazer já uma avaliação desse movimento que aconteceu no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, onde a gente conhece um pouco mais, teve um pouco de participação, e para que a gente tentasse se situar do que surgiu isso, o que, que aconteceu, é, qual o sentido da gente discutir humanização do nascimento, né? Porque todo movimento precisa fazer essa reciclagem dos seus valores fundamentais, né? Sob pena de lá pelas tantas a gente se perder tanto, né? Daquilo que nos conectou no princípio, né? Da nossa jornada, que lá pelas tantas a gente nem sabe mais o que está falando, nem sabe mais o que está dizendo. Isso não é exatamente um saudosismo, não é também um culto aos mestres do passado, nada disso, mas é para saber qual o sentido, para onde, para que lado a gente está indo, né? Se o tempo todo a Eu gente tem acho, que se questionar, né? sim, até na vida da gente, os relacionamentos da gente, o casamento da gente, a profissão da gente, tudo, a gente tem que se questionar para saber que se ainda faz sentido a gente continuar lutando por ideais que talvez até em algumas circunstâncias perdem o sentido. Uhum. E eu fui mais ou menos uma testemunha presente nos momentos iniciais desse movimento de humanização. Apesar de eu não ter sido o fundador da Rede de Humanização do Nascimento no Brasil, que surgiu em 93, eu já estava participando da fermentação dessas ideias no Brasil, né? Uhum. As minhas ideias surgiram de uma forma mais ou menos autóctone, porque quando eu comecei a trabalhar com humanização do nascimento foi em 1986. 1986, faz as contas aí, são 34 anos atrás, né? Então, há 34 anos atrás, esse assunto não era falado, a não ser por uma vertente que existia no Brasil, que era através do Dr. Moisés Pastornik, que tinha escrito um livro no final dos anos 70 chamado Aprenda a Nascer com os Índios, onde ele não falava de humanização do nascimento, ele falava de parto de cócoras. Uhum. E parto de cócoras, quando eu comprei o livro dele, eu até descrevo, essa compra foi super bizarra, eu estava no supermercado e os caras estavam fazendo um bota fora de livros
no supermercado, e eu vi aquele livro, e eu era residente do primeiro ano de residência, disse assim, tá, um livrinho aqui de parto, o que me custa comprar um livro desse, se ler, né? Mal sabia que aquele livro teria transformado a minha vida. E aí aquele livro me ensinou inúmeras coisas. Primeiro, sobre essa ideia que me pareceu absolutamente simples, quase que simplória, banal, de que uma posição mais simples para as mulheres parirem seria colocá-las na posição de cócoras. Ao invés de colocá-las numa posição chamada de litotomia, né? Colocá-las numa posição mais simples, mais óbvia, mais fácil. E aquilo me verticalizado. E aquilo me seduziu, eu disse assim, bah, que interessante, né? E a gente está fazendo tudo isso e coisa e tal. Evidentemente, quando as pessoas dizem isso, então foi por causa disso. Não, não foi por causa disso. Esse elemento foi um deflagrador de um processo de inquietude interna que eu tinha e que se você for traçar para trás, tu vai chegar lá no meu parto, talvez, né? Eu sempre tive esse comportamento rebelde, contestador. O meu pai sempre me dizia isso, você nasceu rebelde, você é o típico rebelde, você não aceita o mundo como é, você é um profundo neurótico, não tem cura isso aí. E o meu pai se incomodou muito comigo, eu fui uma criança muito difícil assim de lidar, né? Pela minha rebeldia. Eu era rebelde em casa com o meu pai e com a minha mãe, apesar de que a minha relação com ele sempre foi boa, mas eu era rebelde. Eu tive um comportamento rebelde na escola, sempre. Bilhete, reclamação, briga no colégio, suspensão, quase expulsão da escola. Eu era inquieto e depois na faculdade a mesma coisa, inquietude, mas eu tive uma característica na faculdade que eu fui pai muito cedo, eu fui pai no terceiro ano de medicina. E isso também foi um outro elemento deflagrador de uma série de transformações. De uma certa forma, eu fui amadurecido a ferro e fogo na faculdade, porque eu me fui colocado nessa posição de pai muito cedo, e aquilo fez com que a minha cabeça ficasse completamente modificada. Então, eu fui pai em 1982, há 38 anos atrás. Ricardo, hum, eu assisti sabe? aquele documentário onde você conta de um parto que você sente que atrapalhou o parto da mulher. Eu acho que a hora certa, se eu não me engano, o documentário, onde você faz um relato e que aquele momento parece que foi bem importante também para você, mais uma vez, fazer isso que você está falando agora, que é rever o que está fazendo, né? Aquilo ali foi na residência, no primeiro ano de residência, foi 1986. E aquilo ali já foi. Aquilo ali já foi uma epifania, né? E como se dizia no meu tempo, uma caída de si, né? Eu tive aquela visão grotesca de mim mesmo, né? Como o que eu chamava assim, eu não posso admitir que eu vá me transformar num atrapalhador de partos, né? Mas aquilo ali também já era a culminância, porque eu sempre acredito que esses fenômenos eles não têm força por si. O fenômeno por si só, ele não tem a força suficiente para isso. O que tu precisa é um terreno fértil, seja de qualquer coisa, seja da barbárie ou da genialidade, mas um terreno fértil onde um determinado processo se instala e ali ele pode florescer, pode produzir alguma coisa. Né? As pessoas que estavam ali na sala comigo, e talvez a própria mãe, não tenham visto o que eu vi naquela cena. Mas eu tive uma visão particular minha, subjetiva, e aquilo foi transformador para mim. A partir daquele momento ali, eu disse assim, tá, eu estou fazendo tudo errado, e eu tenho que me modificar. E nesta mesma época, eu andava com o livro do Moisés Paciornik na mão, porque eu tinha vontade de mostrar para os meus colegas, olha aqui, ó, tem uma forma diferente de enxergar a posição do parto. E veja bem, e quando a gente fala de posição do parto, a gente fala de uma posição do ponto de vista de postura, mas também uma postura no sentido de postura. Não é só a postura física. Exatamente. Então, são duas posturas, ou muitas posturas, que se modificam ali. E, evidentemente, que colocar as pacientes de cócoras do ponto de vista da postura física é muito simples. Mudar a postura de quem observa um parto de cócoras é completamente diferente e muito difícil. Profundamente difícil. E eu me lembro que pode ser metafórica em relação à outra, né? Mas isso não quer dizer que colocar de cócoras é o
é o comportamento humanizado necessariamente, né? A gente vê Não, não. alguns profissionais, E ele pode não ser, né? Pode não ser. pode não ser. E eu me lembro que Já vi alguns naquela época. profissionais dizerem querer se aproximar da humanização, mas não conseguirem questionar essas posturas, seja a postura da mulher, e eu acho muito metafórico mesmo, né? Porque a mulher é verticalizada, a mulher escolhendo a posição que ela estará para o parto, ela se torna protagonista, né? Assim, Sem dúvida. é uma posição que tira o médico, porque a posição da litotomia, ela é uma posição que só favorece o médico, não é, Ricardo? Sem dúvida. Uhum. Não, ela foi feita para isso, né? Então, Uhum. tem a minha entrada na humanização do nascimento foi com essa ideia quase que ingênua. Hoje em dia eu olho para ela e digo assim, era uma coisa quase que infantil. Eu achava que a gente poderia mudar a postura da mulher porque aquilo poderia favorecer o parto, propriamente dito, porque favoreceria do ponto de vista mecânico, né? Do ponto da passagem do bebê, da posição da mulher, todas essas coisas, da forma como ela vai fazer força e assim por diante. Mas eu Ricardo, me tem lembro que gente que está também. feliz com você por aqui, viu? Que bom, que Estamos ótimo. falando aqui, eu vou lendo os comentários, olha, para convencer o Ricardo, porque ele achou que live era meio boco-moco, né? Eu vi ele publicando no Facebook e achava fazer live boco-moco. Daí eu É falei, mas eu verdade. quero te convidar, Ricardo. E ele topou, tá aqui, primeira live do Ricardo, que seja de muitas, tá, Ricardo? Mas deixa eu te contar que essa história do parto de cócoras, durante muito tempo, eu comecei na residência a fazer isso, e que foi um escândalo na residência, né? Era uma coisa escandalosa. Uhum, Os eu vi. preceptores iam debochar de mim, os professores iam debochar de mim, achavam aquilo ridículo. Me lembro de um professor, que até hoje é professor da universidade, dizia o seguinte: não, cara, esse negócio de parto de cócoras funciona só para índio. É que nem a acupuntura, só funciona no Japão. E ele Claro, dizia o né? seguinte: essas pessoas me davam aula e são uns patetas, uns preconceituosos. Bom, eu sei que essa coisa, um dia no dia do índio, me lembro direitinho disso, no dia 19 de abril, a televisão me ligou e disse assim, no dia anterior, né? Disse assim, ó, vai ter um programa amanhã, nós gostaríamos de entrevistar o senhor. Hoje em dia é engraçado de fazer, Sobre por esse quê? parto de Porque o dia, índio. porque é o dia do índio e nós vamos falar com o médico que atende parto de índio. E eu me lembro que eu disse assim, quer saber? Tá, vou lá falar. E fui lá falar, e eu me lembro que foi um outro escândalo, né? Eu adorava esses escândalos, porque na televisão sempre é tudo a mesma coisa. Tu fica sentado numa sala, fica ali, tem uma televisão, tu fica olhando o programa, vem uma pessoa, te serve um cafezinho, te pergunta se está tudo bem, vai ser chamado daqui a pouquinho, e papapá, tá. Como é que o senhor quer que se apresente? Tudo igual, é o mesmo modelo. E eu entro dentro Uhum. da sala, mas eu não sei por que razão, eu estava meio zoado aquele dia. E ela chega para mim e pergunta assim: doutor, o senhor é o doutor Ricardo. O senhor é o médico que faz parte de cócoras, né? E eu disse para ela: não, não, eu não. E essa mulher, que era uma jornalista, aliás, uma excelente jornalista, que até hoje trabalha, tá? Isso já faz 30 anos. Ela começou a revirar os papéis que estavam na frente dela, pensando assim: chamei o cara errado para fazer a entrevista, que vexame. Daí eu disse assim, não, mas o senhor não é o doutor Ricardo, sou eu. Então, mas o senhor não é o médico que faz parte do corpo? Não, minha querida, eu não faço partos. Quem faz partos são as mulheres. As mulheres é que fazem os partos. E eu acho que a gente precisa corrigir esse erro, que na verdade não é um erro, é uma expropriação através da linguagem de um fenômeno que é fundamentalmente feminino. E que a gente continua repetindo que médico faz parto, que o doutor fulano fez meu parto, que o doutor fulano fez o parto da fulana, e está errado isso. Daí ele olhou para mim com uma cara muito brava e disse assim, tá, doutor, mas o senhor entendeu, né? E eu entendi. Eu queria que você entendesse. Ficou putíssima comigo, ficou muito braba. Mas eu acho que alguém tem que dizer alguma coisa a respeito disso. Mas veja bem, isso já dizia claramente do meu temperamento. Porque eu Uhum. podia ter chamado ela no final do coisa assim, olha, a próxima vez que você entrevistar, eu queria que você usasse os seguintes termos. O médico assiste o parto, o médico está ao lado, o médico proporciona atendimento. Mas não diga que os médicos fizeram o parto. Mas eu não, eu botei o pé na porta e disse assim, vamos parar com essa palhaçada. Porque eu sempre tive esse comportamento rebelde,
meio brabinho e que me estouro com essas coisas, mas eu acho que é sempre com aquela sensação de que alguém precisa dizer isso, alguém precisa fazer alguma coisa. Então tem que ser eu. Eu estou aqui, então eu vou fazer e vou dizer. E aqui Por naquele isso, momento. a Vanessa está até falando aí, ó, adoro ouvir o Ricardo Jones e suas deliciosas subversões. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Por isso que eu te localizo como alguém muito importante, embora você não tenha sido fundador da Reúna, por exemplo, mas estava ali no caldo de cultura, digamos, desse questionamento, né, Ricardo? Porque cada um de nós, né, os profissionais que estão na assistência ao parto, vai fazer mudanças a partir do seu jeitão, né? E você tem esse jeitão que é de furar, né? Vamos rever, porque a palavra, ela marca mesmo, né? A gente já falou dessa questão da posição, a posição verticalizada, a postura física diz de uma postura de atendimento. Agora você fala de quem faz o parto, né? Então, assim, a linguagem era toda marcada pela assistência do jeito que ela era tradicionalmente, ainda é, né? Infelizmente, na maior parte dos casos. E ela marca também, então acho que é muito importante marcar esses termos, né? E na humanização do parto, um dos tripés, né, da assistência humanizada é justamente pensar no protagonismo feminino, não é? E eu achava que esse protagonismo era uma coisa que não existia, pelo menos aqui no meio onde eu vivia. Protagonismo feminino era uma coisa absolutamente inexistente. As pessoas falavam de um melhor atendimento, um atendimento. Naquela época se começava a falar, isso é final dos anos 80, em medicina baseada em evidências, que é uma criação do início dos anos 80, né? Biblioteca Cochrane, e as pessoas começavam a falar mais sobre isso. Mas a gente falava de melhor atenção mais adequada, ou mais cientificamente embasada, mas não em protagonismo. Aliás, protagonismo é a pedra-chave desse processo. Uhum. Eu sempre dizia, aliás, a frase que eu cunhei naquela época e que eu coloquei no meu primeiro livro foi: humanização do nascimento é garantia do protagonismo à mulher. O resto é sofisticação de tutela. Isto é, ou tu dá o protagonismo, ou tu tutela. E tu pode até sofisticar a tutela. Por exemplo, colocar de cócoras é sofisticar uma tutela, desde que você comande a posição dela, seja de cócoras ou deitada. Mas ainda vai ser uma decisão tua sobre o corpo de uma mulher. Agora, o passo seguinte era chegar e dizer assim: não, tudo bem. Então, você vai fazer do jeito que você quiser. Faça da forma como você achar melhor. Eu confio na sua capacidade de escolher. Até porque tem mulher que quer parir deitada, né, Rick? E não tem problema. Eu já vi muitas mulheres, quando eu fazia plantão de periferia, tinha mulheres que entravam no plantão, olhavam para mim e diziam assim: não vai me dizer que o senhor é aquele médico que põe as mulheres de cócoras para parir. Porque eu já ouvi falar aqui do senhor aqui na cidade, que o senhor bota as mulheres de cócoras. Não, querida, é diferente. As mulheres se colocam na posição que elas querem. Se tu quiser ficar deitada, tu pode ficar deitada. E se tu quiser te pendurar no teto, eu arranjo umas cordas aqui para tu te pendurar. Não tem problema, é o jeito que tu quiser. Ah, então quer dizer que eu posso escolher? Pode. Tu pode escolher do jeito que tu quiser. E lá pelas tantas elas tinham até de cócoras e diziam assim: bah, mas eu nem sabia que podia ser tão legal, tão fácil, tão bacana, etc. Mas isso é tão curioso, né, Ricardo? E eu vou te falar um pouco como mulher que pariu, né? Quando a gente entra no hospital, a gente já é muito naturalmente, a gente perde um pouco a nossa condição de sujeito, né? A gente é assujeitado ao procedimento. E entrar para o parto e poder decidir é o que a gente não está acostumado, né? Eu falo sempre nos chocante. Assim, ó, a gente precisa pensar isso antes, né? Que lá na hora, de repente, a gente pode se conectar e deixar que a dor nos guie, deixar que sentir o nosso corpo e qual que é a nossa vontade, porque eu acho que muitas mulheres sequer conseguem ter essa noção de que podem ouvir o próprio corpo, né? Adotar uma posição lá dentro. É tão fácil entrar lá e ficar na posição deitada, porque é isso que a gente vê a vida inteira, né? Eu costumo dizer que a mulher é duplamente assujeitada quando chega no hospital, por ser paciente e por ser mulher. E ela é duplamente descaracterizada e desqualificada da sua condição de sujeito, né? Então, mulher, faz o que tu quiser com a mulher dentro do hospital. E tinha um médico aqui em Porto Alegre, eu acho que ainda até trabalha, que ele tinha
tinha uma frase dele que eu acho espetacular. Ele disse para 2 pacientes que depois vieram me contar no consultório, quando ficaram grávidas de novo. Ah, o doutor fulano de tal, ele chegava para a gente e dizia assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tinha 39 semanas. Quando eu chegar contigo no hospital e eu te pedir para que tu dê uma cambalhota, tu dá uma cambalhota? E os pacientes olhavam para ele e diziam assim, bah, doutor, se o senhor me pedir, né, eu confio no senhor, então eu vou dar uma cambalhota. Ah, então tá, então tu pode ser minha paciente. Em outras palavras, tu é capaz de entregar para mim toda a tua subjetividade, toda a tua autonomia, toda a tua liberdade para tomar decisões e não questionar a entidade superior e divina que está à sua frente? Se elas dissessem sim, significa assim, eu retiro realmente qualquer reivindicação de autonomia e, portanto, eu me sujeito. Mas veja bem, quando a gente olha para isso e diz assim, ah, que horror, né, as mulheres... Eu sempre digo assim, tá, mas te coloca na posição de uma grávida numa sociedade que penaliza a gestação, numa sociedade que não entende o que é dor de parto, numa sociedade que criminaliza toda a condição de gestante, de grávida, e aí ela está nas mãos de um médico e diz assim, tá, esse cara que vai me salvar, como é que eu vou debater, discutir com ele? Em igualdade de condições que eu não tenho, eu sou uma simples, como diria o Caetano Veloso, né? Ele é um doutor, eu sou apenas uma mulher. Então como é que ela vai se colocar numa posição como essa? Então é difícil mesmo. Por isso é que esse é um processo educativo. Por isso é que nós temos que educar as mulheres, as meninas, na verdade, a valorizarem a sua feminilidade, valorizarem seus partos, valorizarem seu corpo, não entender mais o corpo feminino como um corpo defectivo, mal feito, mal elaborado por uma natureza cruel e madrasta, e etc. Mas que elas comecem a ver o seu corpo como um corpo poderoso, como um corpo que pode dar prazer, e como um corpo que foi feito para ter partos. E que, portanto, mesmo que seja verdade que alguns partos podem dar errado, a norma é que os partos vão dar certo. A norma é que as mulheres vão ter satisfação com os seus partos e que esses partos vão ser seguros. Uhum. Ricardo, Ricardo, o Ricardo Chaves está falando aqui que respeitar esse protagonismo é dificílimo para os médicos que tiveram essa formação de comandar e mandar. Ele está te parabenizando pela conversa, tá? Eu vou ler nos comentários para você. Ricardo Chaves, um grande abraço aí, ó. Sabe que eu sou charado do Ricardo Chaves, mas apesar desse defeito terrível que ele tem, eu vou ser obrigado a dizer, apesar de ser meu amigo, que ele é um torcedor daquele time lá, vermelho e preto do Rio de Janeiro, que não vale nada, tá? Ele é um cara que mora no meu coração. Mas ele tem toda a razão. Os médicos são preparados para mandar, para comandar e para estar... Aliás, o médico é mais ou menos como guarda, né? O guarda, ele é ensinado a mandar nas pessoas. Então, tu quer uma polícia mais humana? Ah, mas então tu vai ter que fazer uma formação de policiais diferentes. Tu quer médicos mais humanos? Ah, então tu vai ter que ter uma formação de médicos diferentes. Mas, na dialética desse debate, a gente tem que entender que um médico diferente e um guarda diferente é para sociedades diferentes. Mulheres que se comprazem com a alienação produzida pela relação médico-paciente, porque se livram de qualquer responsabilidade, precisam mudar também. A gente precisa de mulheres corajosas, mulheres que topem, mulheres que assumam suas responsabilidades, porque esse é um processo dialético. Não existe médicos humanizados em pacientes alienadas. E não existe médicos brutais em pacientes protagonistas, porque esses caras morrem de fome, ninguém procura esses médicos. Ninguém quer saber. Numa sociedade em que tu forma mulheres fortes, ninguém vai aceitar ser atendido por um opressor. Por quê? Então, nós precisamos mudar. Por isso é que eu sempre dizia assim, todos esses treinamentos para médico, vamos treinar médico para a humanização do nascimento, vamos treinar os médicos para as normativas do parto humanizado. Isso pode acontecer, e não sou contra isso, mas não é por aí. A modificação é na estrutura, né? Não, é na base, é nas mulheres, é empoderar as mulheres, é ensinar para elas que elas têm direito a reclamar, que elas têm direito a escolher um profissional mais humanizado, que elas têm direito ao acompanhante, e fortalecer essas mulheres para que as suas escolhas sejam adequadas. E eu costumo dizer que nesse processo da humanização do nascimento,
Eu sempre digo assim, a primeira vez que eu fui ao inferno foi naquele parto que eu atendi enquanto residente, que eu percebi que eu estava atrapalhando o parto daquela mulher, e foi muito vergonhoso para mim. E ali eu fui um inferno, né? Eu disse assim, que bosta que eu sou, que profissional que está atrapalhando um processo fisiológico belíssimo que acontece com as mulheres, e que eu, por talvez uma inveja transgeracional, pela minha incapacidade de entender o que é isso, ou reconhecer nisso, porque esse é um mistério, é uma barreira que não tem como saber. Você pode imaginar o que seja um parto, pode sonhar o que seja isso, pode assistir 1000 partos, mas nunca vai saber o que é um parto, porque tem que nascer mulher para conseguir entender ou passar por esse processo. É uma vivência que ela realmente é professora. Então eu sempre digo assim, eu não entendo nada desse assunto. Eu acompanhei isso, eu estudei isso, eu estive ao lado dessas mulheres, mas essa vivência é um mistério profundo para mim. Eu reconheço isso. E ali eu fui um inferno, porque eu dizia assim, talvez pela minha incompetência e pela minha inveja, eu estou atrapalhando isso aqui, eu estou querendo... Veja, eu me lembro que eu dizia assim, eu tenho 25 anos de idade e estou ensinando como uma mulher que está tendo seu terceiro filho vai parir. Não existe nada mais prepotente e arrogante do que um garoto, menino, homem, que está ensinando uma mulher a ter um filho. Aquilo foi ridículo, ridículo, e eu me senti muito mal. A segunda vez que eu percebi, a segunda vez que eu fui ao inferno, foi nessa entrevista lá na televisão, quando eu percebi o seguinte, não, cara, não é esse negócio de cócoras, isso aí é um detalhe, é um detalhe. A importância está em que a mulher escolha ficar de cócoras, se assim o desejar. E ali é que surgiu para mim, muitos anos depois, porque eu sempre digo, eu sou lento, né? Essas coisas para mim vão se acumulando com o tempo. Ali é que eu me dei conta de uma forma muito clara que ou a gente falava de protagonismo, ou a gente entregava esse protagonismo, entregar não, garantia essas mulheres para que elas conquistassem esses protagonistas e a gente protegesse essa conquista das mulheres, ou então não ia adiantar nada. Eu ia deixar de ser um opressor ruim para ser um opressor bom. Mas continuava sendo opressor, continuava mandando no corpo das mulheres e continuava acreditando que aquele corpo precisava do meu auxílio para parir, precisava da minha sabedoria para parir, precisava dos meus conselhos para parir adequadamente. E isso é uma mentira. Isso é uma Ricardo, fraude. eu quero tocar num ponto nevrálgico, que a gente trabalha, né? A gente tem trabalhado há alguns anos e visto vários profissionais que trabalham pela humanização do parto, mas não conseguem respeitar, por exemplo, a decisão de uma mulher por tomar uma analgesia no parto, ou por decidir que o parto vai ser cesárea. Como é que você pensa isso, cara? Olha, a minha tese a respeito dessa questão é a mesma da Rob. Eu discuti isso com a professora Rob Davis Floyd, antropóloga americana, que muitas pessoas que estão escutando essa live já ouviram falar ou conhecem. E eu debati muitas vezes com isso. E eu tenho discussões, inclusive, com algumas ativistas europeias, curiosamente europeias, que elas dizem o seguinte: não, mulher não tem direito de fazer escolha por cesariana. Porque isso arrisca a vida dela e do bebê dela, isso vai aumentar os custos do sistema público de saúde, principalmente nos países que têm um sistema público bem desenvolvido, e que, portanto, as mulheres não têm o direito de ficar escolhendo coisas que podem fazer mal para elas e para os seus bebês. Que é uma tese interessante, mais arriscada, e que eu acho respeitável que a gente debata sobre isso. Mas eu não concordo. Eu prefiro que as mulheres façam más escolhas, mas as façam por si mesmas, do que eu continuar com o autoritarismo sobre o corpo delas. Que elas façam o que acham que é melhor, através das informações que elas vão ter. E eu sempre digo para elas, tu pode perguntar o que tu bem entender, não tem pergunta errada, pergunta certa, pergunta boa, nem nada. Vamos esclarecer. Mas se a tua decisão for uma decisão por uma intervenção, eu acho que o corpo é teu e eu acho que tu tens o direito de fazer isso. E essa é uma decisão que eu tenho, que é uma decisão que foi tomada assim, com muita dor, assim, foi um amadurecimento muito doloroso. Porque quando a gente está envolvido na humanização do nascimento, a gente está sempre com essa paixão assim, pelo parto normal. Cada vez que nasce um bebê de parto normal e que estava se encaminhando para uma cesariana, é uma festa, a gente se sente super poderoso, super feliz, né?
E eu me lembro de, há mais de 20 anos atrás, uma paciente que me procurou dizendo o seguinte: eu tive uma cesariana, fui muito maltratada, não gostaria de ter uma cesariana de novo, e eu sei que você é um médico que vai respeitar essa minha decisão. Por favor, me ajude. Ela e o marido dela, 2 novinhos com um bebê de 2 anos de idade. Uma cesariana muito mal indicada, que a gente via pela história que ela me contou, que tinha sido empurrada goela abaixo, que não tinha indicação, etc. E essa menina chega no hospital, trabalho de parto, tudo normal, tudo legal. Naquela época eu nem trabalhava com doulas ainda, portanto é mais de 20 anos. Quando ela chega a 9, 10 centímetros de dilatação, o bebê estava alto, ela diz assim: eu quero uma cesariana. Eu disse assim: mas minha filha, tu está aqui comigo há 7, 8 horas. O teu bebê está para nascer, a tua dilatação está completa. E aí ela titubeou. Pois é, mas está demorando, eu não sei. Mas aí, quanto tempo tu acha que falta? Eu não sei quanto falta. Teu nenê tá bem, tu aguentou até aqui, a tua dilatação está entre 9 e 10 centímetros, falta pouco, vamos lá. E aí, passou mais meia hora, talvez, e o marido dela disse assim: escuta, não é a hora de se fazer uma cesariana? E ela olhou para o marido e disse uma coisa que nunca saiu dos meus ouvidos assim: não adianta falar com ele não vai te escutar. E eu, naquele momento, eu fiquei pensando assim: o que eu faço? Eu respondo para ela do tipo: não, eu escuto. Ou eu fico em silêncio? Eu fiquei em silêncio. Passaram-se mais meia hora, o bebê nasceu. E o período expulsivo foi cansativo, eu acho que tinha muita coisa para passar naquele parto ali, não era só o bebê. E uma semana depois, ela me volta no consultório e diz assim: eu estou profundamente magoado contigo porque tu não respeitou o que eu escolhi. Tu disseste que ia respeitar o que eu ia determinar. Diz assim: mas querida, tu me procurou para ter um bebê de parto normal, o bebê estava nascendo. Não é justo tu me culpar por isso. Ah, não tem conversa. Estou muito magoada contigo pelo que tu me... Mas, tá bom, me perdoa. 20 anos depois, ela me encontrou na internet e escreveu uma carta extremamente ofensiva. Porque você me fez eu nascer de parto normal, porque é um absurdo que você fez. E eu fiquei pensando: ah, o que eu poderia ter feito, né? O que eu poderia ter feito? Aquilo me magoou muito, me deixou muito triste, assim. Puxa, eu segui a risca o que ela pediu para mim. Joga junto comigo, esteja comigo, não me deixa desistir. Ela disse tudo isso para mim. No momento que o bebê foi nascer, ela, ela, ela disse isso, né? E a partir dali eu amadureci essa ideia. Eu não tenho certeza o que eu deveria ter feito. Acho até que deveria ter operado, mas não sei, seria quase que criminoso fazer isso, né? Mas não sei, eu tenho dúvidas. Mas veja bem, é uma dúvida que surge dessa minha vontade de oferecer o máximo possível o protagonismo para uma pessoa que tá parente de seu bebê. E eu sei que isso é muito difícil, mas eu concordo com essa tese. Mesmo diante de pedidos absurdos, eu ainda prefiro que as mulheres façam escolhas tolas, que a mim me parecem tolas. Na minha Porque perspectiva, por favor. tem uma coisa bem importante, né, Ricardo, que até a poeta análise ali, que é a Camila Ferrão, uma colega, escreveu: é difícil bancar o desejo. A Margarida está dizendo: se eu tivesse feito cesariana, culpava você até hoje da desistência dela. Bom, existem todas essas possibilidades, a gente não sabe, mas na hora H, não sei se é por dificuldade de bancar o desejo ou por qualquer outra coisa que é insondável o que se passa dentro do outro, né? De repente não bancava mais aquilo, né? E eu acho muito importante discutir, quando a gente discute a questão da saúde, né? E tem muita gente que defende parto e não consegue aceitar a cesariana a pedido, pensando na saúde do corpo, do bebê e tal. E aí eu penso assim: e a mulher, né? Tipo, vamos pensar em saúde mental, né? Porque parir um bebê, ter o bebê passando pela própria vagina, tem algo a ver com a sexualidade, tem a ver com a própria história, e pode Não, ser muito difícil para alguém, né? tem tudo a ver com a Pode ser sexualidade. violento, inclusive, né? Claro. No Essa que psiquismo é da a, mulher pode ser violento. Claro, essa que é a grande questão, né? Como já dizia Holly Richards, uma escritora americana,
O parto, ele congrega ao mesmo tempo vida, morte e sexualidade. Então, tem 3 tabus ali que estão juntos naquele momento. Então, é um momento super especial, né? É um momento super cataclísmico na vida de uma mulher. E eu compreendo as fragilidades, eu compreendo as fraquezas. Então, quem está junto dessas mulheres nesse momento pode fazer o que se faz com frequência, transformar o parto em ato médico, portanto, uma coisa insossa, uma coisa técnica, vai lá, opera o quanto puder, porque menos tempo que vai tomar da sua vida, e faz aquilo como uma retirada de pedra da vesícula. Agora, se você quer encontrar naquele momento os elementos psíquicos fundamentais, aliás, fundantes, daquela mãe que está nascendo, daquele pai que está nascendo e daquela criança que obviamente está chegando nesse mundo, aí você vai ter que se deparar com uma enormidade de dificuldades e emoções que são contraditórias e se chocam e que muitas vezes explodem num profissional que está ali, né? Ele tem que tomar decisões, ele tem que muitas vezes dar as diretrizes do que vai acontecer e muitas vezes não vai ser compreendido. Eu me lembro de uma história que é igual a essa, aliás, uma querida amiga que acabou ganhando 4 bebês com a gente, mas no primeiro bebê que ela teve com a gente, ela foi para o hospital, ela estava em casa e lá com 8 centímetros disse para ela, olha, como nós tínhamos combinado anteriormente, nós falamos que tu poderia ir para o hospital. Quando tivesse com 8, 9 centímetros. Ela foi para o hospital. Ela disse, nós combinamos, né? Eu não queria ir, mas nós combinamos. E o marido disse assim, não, nós vamos para o hospital. O marido não queria. Tá bom. Fomos todos para o hospital, conforme combinado. Quando chegou no hospital, eu vi que desandou tudo, porque aí trocou de ambiente, ela ficou com medo, etc. E aquele parto foi uma noite inteira. Ela levou, assim, eu acho que umas 3, 4 horas para ir de 0 a 8. E depois mais umas 8 para ir de 8 a 10. Foi super demorado. Mas uma mãe que estava muito bem e o bebê que estava muito bem. No final do parto, quando ela estava com dilatação completa, ela disse assim, tá, eu quero desistir. Olha, eu disse, tu que sabe. Se tu quiser, eu chamo anestesista. A decisão é tua. Mas tu tem que olhar nos meus olhos e me dizer assim, a partir desse momento eu desisto. Se tu me disseres isso, eu estou chamando o anestesista e ele está aqui em 5 minutos. Ah, não, mas quanto tempo vai te levar ainda? Não. Vai levar mais um tempo ainda. Tu tá bem, o teu nenê tá bem, é o que eu posso te dizer agora. Mas se tu queres desistir, tu tem que me dizer que tu tá desistindo, porque eu não vou desistir por ti. Ah, mas é que eu já estou muito cansada. Querida, eu estou cansada, imagina tu como é que tá. Então, tá certo, eu concordo, mas tu tem que me dizer. E aí ela titubeava, ela não dizia. E aí no final ela disse assim pra mim, tá, Ricardo, te dou mais 30 minutos então. Tu não me dá nada. Boa, hein? Esse é o teu parto. Não, tu quer. Aí 30 minutos depois nasceu o neném. E foi aquele negócio, super cansativo, etc. E eu me lembro da cena, uma semana depois, aliás, eu escrevi, isso vai estar no meu próximo livro. Na cena que ela... Tem livro saindo do forninho? Quer contar pra Sim, gente? não. Daqui a uns meses eu estou organizando os artigos que eu vou colocar. Né? Que E aí maravilha. ela diz assim para mim, olha aqui, eu vim aqui, Ricardo, para te dizer uma coisa. Eu vim aqui para te dizer que tu me destruiu naquele parto. Tu me destruiu por completo naquele parto. E aí, naquele momento, eu disse assim, tá, de novo, né? De novo o fantasma da arrogância médica. Eu fui demais, não devia ter aceitado, devia ter dito para ela, então tá, vamos operar de uma vez, já que tu titubeou e ficou com um pouco de medo, eu vou entrar nesse jogo, então tá, vou te operar. E de novo deu certo, foi um parto legal, bebê bem, mãe bem, tudo ótimo, mas de novo uma paciente que achou que eu não deveria ter feito aquilo. E eu disse assim, tá, querida, me perdoa, desculpa se eu não fui aquilo que tu esperavas que eu fosse. E aí ela continuou a frase dizendo assim, não, mas deixa eu te dizer, eu estou completamente destruída daquele parto, mas eu vim aqui para te agradecer, porque aquela mulher que foi destruída naquele parto, há muitos anos precisava ser destruída. Hoje eu estou juntando do chão os cacos do que sobrou daquela mulher para a reconstrução de uma outra mulher que agora é mãe, que tem um filho, que está amamentando. E essa nova mulher eu acho que é muito melhor do que aquela mulher anterior. Muito obrigado por ter me ajudado a destruir aquela antiga mulher. E aí eu percebi o seguinte, tá. Então muitas vezes, talvez essa função paterna de dizer assim, ó,
calma, guria, fica firme, espera mais um pouquinho, tu vai conseguir. Não é exatamente uma insistência insana num projeto de parto vaginal, porque o parto vaginal é superior e as crianças são mais lindas e inteligentes. Não, não, não. Mas é para percebendo que aquela mulher, naquele contexto, naquela circunstância, precisava aquele quinhão de confiança a mais para ela poder ultrapassar uma fase da sua vida onde ela tinha interrompido, mas que ela tinha que ter força para suplantar aquilo e que outras portas aí abririam na sua vida a partir dessa vitória que ela teve sobre seus próprios limites, né? Uhum. Isso é bem Foi mais... interessante, né, Rick? A gente ouvindo as mulheres. Então, tem algumas pessoas contando aqui dos partos, inclusive tem uma falando que está procurando um VBAC 2, né? Está querendo um parto depois de 2 cesáreas. Boa sorte, querida. Tá grávida já? Eu tive, né? O Ricardo, inclusive, me ajudou muito no meu processo. Eu tive um parto vaginal, 2 até, depois de 3 cesarianas. E o Ricardo foi uma das pessoas que me ajudou nesse processo, né? Quem me assistiu foi o Braulio. E o Braulio tem uma fala bem interessante, né, Ricardo, que eu acho que ajuda a pensar isso que você estava dizendo, que é quando a mulher pede cesariana, pede anestesia, às vezes ela está pedindo ajuda, né? Pedido E cesariana ou ele pedido de falava isso para socorro? mim, assim, ó, porque no meu parto, olha que eu me desloquei daqui para Sorocaba para parir, eu não ia desistir lá no meio do parto, né? Desloquei a família inteira, de cidade, de estado. E no final, quando eu achei que estava arrebentando no meio, que eu ia partir em 2, e partir mesmo, né? Partir em 2, nasceu o meu bebê. É, eu falei para ele, não vou aguentar, eu vou morrer. Daí ele falou assim, nessa hora eu ligo a tecla SAP, ele está nascendo. E ele me ajudou Uhum. muito, né? Então, acho que essas palavras que quem está na assistência pode oferecer, no sentido de tá difícil mesmo, e é uma dor, e é uma experiência que a gente não passou antes, quando é o primeiro parto, né? Então, a gente não tem, e às vezes eu acho que o profissional que está nos assistindo, que está na assistência, a doula, a enfermeira, a médico, o médico, eles podem ajudar de forma respeitosa, claro, que não é tutelar, não é tutelar. É dizer de que é difícil mesmo, mas isso já vai passar. Estou aqui contigo, daqui a mão, o que você quer, né? E eu já te ouvi várias vezes falar, e já te li muitas vezes também, né, Rick? E acho que é isso que você vem dizendo, né? Você fica nessa, qual é o ponto exato do respeito, do acolhimento para alcançar uma dimensão que sequer a mulher sabe. Sequer a mulher que está parindo tem noção do que está É. acontecendo, da violência interna que tem aquele processo de se romper em dois, de deixar morrer uma mulher para nascer outra. Eu acho que é uma dimensão assim absolutamente insondável para a mulher que está vivendo, que sabe para quem está acompanhando, né? Eu acho que tem ali no momento do parto, né? E tem uma coisa que eu me acostumei a fazer muito nos últimos anos que eu atendi, que foi fotografar mulheres, mas eu fotografar o rosto das mulheres no momento do parto, né? Aquilo ali me parecia muito, muito, muito chamativo, assim, aquelas expressões que elas faziam, era muito interessante. E tinha muito uma dimensão que era a dimensão que as pessoas ficavam assim, porque a dor dela. E eu dizia assim, não é por aí. A dor até existe, mas não é essa dor que ela está sentindo. A dor dela é dizer o seguinte, tá, e agora? E agora? Eu vou botar essa criança no mundo e agora eu vou ser mãe? E agora eu vou amamentar? E agora esse marido vai querer ficar comigo? E agora, como é que eu fico? Então, todas essas dimensões, elas confluem para aquele ponto ali do parto, e naquele momento, né, aquela fração, aquele espaço entre duas batidas do relógio, que nasce aquele bebê, vem tudo à tona, é uma explosão de energia que se a gente tivesse olhos para enxergar o invisível, aquilo provavelmente seria uma explosão realmente multicolorida que perpassaria pelos corpos, pelas paredes, porque aquele momento ali é um momento muito especial do ponto de vista da energia toda do planeta, mas na energia daquela mulher, daquele pai e daquelas pessoas que estão em redor ali, né? E isso sempre me chamou muito a atenção, esse momento do parto, principalmente o apagamento neocortical, aquela
aquele estado de completo, de perda completa sensorial que as mulheres experimentam no processo, no momento de nascer. Ixi, fiz alguma coisa que perdeu o Aquilo sinal. é muito Vamos ver se espetacular. volta. Oi, tô aqui. Tá aí de Deu novo? uma, Tá. deu uma, deu uma queda na internet. Uhum, Eu mexi no uhum. celular para ver se a bateria estava ok e não sei por quê. Alguma coisa com a energia, né? Você estava falando da energia e eu fui É, mexer na energia e deu esse problema. Mas vamos voltar para o nosso. então, do ponto de vista do passado, né? Então, essas foram as coisas que aconteceram comigo. De 86 até 1998, 86, quando teve aquela cena no hospital onde eu fiz a residência, em que fui ao inferno pela primeira vez. Até 1998 foram 12 anos de absoluta solidão, né? Naquela Uhum. época praticamente não tinha internet, não tinha livros, tinha só poucas coisas que chegavam aqui. E a pesquisa de trabalhos científicos sobre, por exemplo, banalidades, parto de cócoras, era muito difícil, era a da Acta Escandinávia, que tinha alguma coisa, e quase mais ninguém falava sobre isso. E eu era um solitário, e obviamente era uma pessoa que era tratada como um maluco, assim, o cara quer fazer parte que nem índico e tal. Um tolo, né? Mas em 98, não, eu fui no meu primeiro congresso na Reúne e aí eu encontrei a minha tribo, né, os malucos da Reúna. E é muito interessante porque em 98, quando eu fui lá pela primeira vez, já são 22 anos, e eu fui num congresso tradicional que existia no Rio de Janeiro, que era um Congresso Nacional de Parto e Gestação Conscientes, que eram conhecidos como os Congressos da Fadinha, que era uma doula do Rio de Janeiro chamada Fadinha, Maria de Lourdes, mas todo mundo conhece como Fadinha, e que ela organizava um desses congressos por mês, por ano, desculpa, sempre em novembro, por aí. E nesses congressos iam, sei lá, acho que o que mais teve gente, eu acho que foram cento e poucas pessoas. Era meia dúzia de gato pingado que ousavam debater humanização do nascimento. Aliás, o termo nem era muito utilizado ainda, era meio. Era parto mais fisiológico, qualquer coisa assim. A humanização do nascimento, propriamente dito, não tinha muita força ainda. E os conceitos de humanização do nascimento, eles eram muito tênues. A gente não sabia o que era exatamente isso. Então a gente falava de. Eu percebi o seguinte: humanização do nascimento é uma corrente que é formada por pessoas que querem transformar uma coisa que eles não concordam, mas eles não sabem exatamente o que querem fazer. Não tem certeza do que precisa ser feito, quais as ferramentas para trabalhar. Naquela época, eu inclusive, achava que a gente poderia treinar médicos para que eles fossem médicos mais humanizados, etc. Mas não me passava pela cabeça o trabalho das enfermeiras, por exemplo. Eu não tinha contato com enfermeiras obstetras. Aliás, não tinha enfermeira obstétrica no meu estado, não tinha nenhuma enfermeira obstétrica trabalhando no meu estado. Elas foram se formar bem depois, e a Zeza foi da primeira turma de enfermeiras obstetras da Escola de Saúde Pública, se formou como enfermeira obstetra, mas não tinha aqui, né? Então isso era uma coisa. Quando a gente falava de assim, a enfermagem obstétrica, os médicos daqui, todos eles, sem exceção, além de mim, todos eles dizem, não, isso é uma coisa do passado, né? Só o que faltava. Agora, uma pessoa achar que enfermeira vai atender parto. Isso é uma coisa do século XVI, XVII, volta para lá. Isso é absurdo, não tem porquê mais. Uma enfermeira que não tem conhecimento, que não tem instrumental, que não pode fazer uma cesariana, que ela vai fazer atender um parto. E nos congressos de humanização do nascimento, no início, quando eu participei, tinham poucas enfermeiras. Tinham doulas que estavam surgindo no Brasil, e tinha os obstetras e pediatras. Poucas enfermeiras obstetras, claro, com exceção de Heloísa Lessa, que estava lá desde o início. Né? Uma enfermeira que estava acompanhando o Marcos Leite naquela época, mas eram poucas enfermeiras. E lá pelas tantas eu me dei conta do seguinte, cara,
Eu sei que eu vou ser execrado por isso, mas é óbvio que a atenção ao parto não é uma coisa para médico. Agora, às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Ricardo, por que que você não resolveu seguir a carreira acadêmica, né? Seria legal ter um profissional como você dando aula na faculdade de medicina. E eu dava risada e disse assim, quantos minutos tu acha que eu sobreviveria numa academia? Com as ideias que eu tinha. Imagina, eu fazer um concurso para professor de obstetrícia do hospital universitário aqui de Porto Alegre, assim, ó, primeiro de tudo, segundo todas as pesquisas do mundo, parto não é uma coisa para ser atendida por médicos. Os médicos são os piores profissionais para atenção ao parto. Quando tu compara com os obstetras, quero dizer, quando tu compara com médicos de família e com enfermeiras obstetras. Agora, eu, dentro da faculdade de medicina, dizer isso há 30 anos atrás, quando essa era a minha ideia. Ora, não tinha. Eu tinha uma compreensão desse fenômeno. Isso, e não tome isso como uma coisa arrogante, mas estava muito além do que estava sendo discutido naquela época. Eu estava há muitos anos na frente de coisas que a gente está discutindo hoje, como não fazer episiotomia. Imagina, eu dizia para não fazer episiotomia no final dos anos 80. E quase ninguém discutia isso. Parto de cócoras, nenhuma pessoa num estado de 10 milhões de habitantes como o Rio Grande do Sul falava em parto de cócoras, e eu estava fazendo, estava atendendo dessa forma, né? Eu estava atendendo com as pacientes dessa maneira. Então é óbvio que isso gerou, claro, toda uma raiva, né, da minha pessoa e um combate incessante da própria corporação para cima de mim, e que eu achava absolutamente compreensível. Eu sou uma pessoa que está nesse meio e que estou aqui botando o dedo na ferida. Um cara que trabalhava num hospital que tinha 80% de cesariana, agora tem mais, né? Mas há 10 anos atrás tinha 80% de cesariana. E eu dizia que aquilo era uma vergonha, que aquilo é barbárie, que aquilo era uma coisa vergonhosa, que aquilo era uma péssima atenção ao nascimento. Como é que os meus colegas iam me encarar? Eles iam dizer assim, deixa ele dizer, não, vamos atacar esse cara. Por quê? Porque ele é um cavaleiro solitário. Ele é um Don Quixote. Então, shoot the messenger. Atire no mensageiro, que isso pelo menos retarda a chegada da mensagem. Então, Ricardo, por falar em mensagem, eu preciso te contar que a gente está terminando, assim, a gente tem mais uns 5 minutos, porque o Instagram ele derruba a gente quando dá 1 hora, um pouquinho antes de 1 hora. E a gente estava com a proposta de falar passado, presente e futuro, né? Quem sabe hoje a gente vai falar novamente. Eu vou te deixar voltar a falar, só estou te localizando para falar mais uns 5 minutos. Não, hoje falamos só de passado. Sabe o que é? Eu tenho um problema, e o meu pai tem esse problema também, coitadinho. O meu pai dizia assim, eu gosto muito de conversar, mas eu não sei como parar. Então, o meu pai, tu conversa com ele, e ele diz assim, eu fico constrangido, porque eu perco o limite, assim, eu fico falando, e aí e às vezes as pessoas têm que ir para casa, têm que dormir, têm que fazer alguma coisa, e eu continuo falando ali. Mas hoje a gente falou bastante de passado, né? Dessa semeadura da humanização do nascimento, que isso é uma coisa muito engraçada. Isso é novo, né? Falar de humanização do nascimento é uma coisa que tem 30 anos de vida. Há muito pouco tempo que a gente fala sobre o protagonismo da mulher, o parto conduzido pela mulher, o direito da mulher na hora de parir. Veja, 30 anos. Nós estamos no século XXI e há 30 anos apenas que se fala sobre isso. Então, a gente está fazendo história. Essas mulheres que escreveram aqui, que pariram seus bebês, elas fizeram história. Elas vão contar para suas netas. Olha, quando estava começando a falar sobre humanização do nascimento, os primeiros caras lá deram a cara a tapa para falar sobre essa questão, eu paria o meu filho assim. Assim como algumas mulheres me dizem assim, esse negócio de parto de cócoras, eu paria com o Dr. Moisés Pacionic nos anos 70, lá em Curitiba. E elas dizem aqui, tu vê, eu fiz parte da história, né, de uma revolução feminina. Mas a gente tem que, eu acho que a gente poderia marcar um outro dia até para falar sobre o presente da humanização do nascimento, tudo que está surgindo agora, inclusive com a Covid. E é uma outra questão que é muito mais filosófica e muito mais delicada, que é, e daí? E o futuro? O que vai ser? Vai acabar o parto? Nós vamos exterminar o parto normal? A tecnologia vai suplantar isso? Nós vamos ter gestações extrauterinas?
vamos ter gestações em casulos, a mulher não vai mais pagar o preço de ser mãe e vai poder oferecer esse sacrifício todo de gestar e parir para uma máquina, para que ela seja livre, para ter a sua vida sem se preocupar com isso? Ou como diz o Michel Odan, a nossa cabeça vai ficar tão grande que vai impedir a passagem de bebês? O que vai acontecer com essa nossa humanidade? E isso é uma discussão que eu acho super bonita, super bacana. E claro que é um exercício de futurologia, mas eu acho um exercício super interessante para gente debater. Não, olha, eu da minha parte, você sabe que o convite está feito para a gente continuar batendo esse papo, né? Gosto muito de bater papo com você, tenho uma gratidão enorme por tudo que você representa, tanto para a humanização do parto, como para o que você representou para a minha vida, o marco que foi quando eu preciso contar para vocês que estão nos assistindo, quando eu estava tentando ter meu parto depois de 3 cesáreas. Eu liguei no consultório do Ricardo Jones, que eu consegui o telefone na internet, tinha assistido o renascimento do parto, peguei o telefone do Ricardo na internet, a secretária passou o telefone pessoal dele para mim, liguei, o Ricardo me atendeu, me pediu para ligar de noite, liguei de noite na casa dele, ele me ouviu, assim, e eu tenho uma gratidão pessoal enorme, porque você foi a primeira pessoa que reconheceu o meu desejo de ter um parto depois de 3 cesarianas como um desejo legítimo, você me contou das chances que eu tinha que passar pela prova de trabalho de parto, e a partir da nossa conversa eu fui construindo outras e procurei e consegui parir, né? O Gregório e o Teodoro, que agora o Ricardo já conhece, porque já esteve Sim. aqui em casa, já esteve aqui conosco, né, no Florescer. E te agradeço muito, Ricardo, você ter tido essa disponibilidade de conversar com a gente hoje. Se você autoriza, a gente grava essa live agora, sobe no YouTube. Claro, Tudo bem? E claro, daí pode. vamos marcar outra conversa. Claro, quando quiserem. Eu vou falar, na verdade, eu vou ter uma outra live com a Ana Ah, Galafrio, que na chique, quero terça-feira ver. agora. E ela vai me entrevistar, mas eu não sei. É uma live mais aberta, assim, sobre humanização do nascimento, não tem nenhuma temática assim. Mas, evidentemente, que se essa possibilidade de continuar essa nossa conversa de passado, presente e futuro, eu estou à disposição, né? Sabe que agora eu gostei até, nem estou achando tão boco-moco assim, né? Eu até achei que foi até legal. Eu disse para ti, eu não acho que eu sou uma pessoa que, que tenha muita graça. Eu tô numa fase que eu tô me achando um velho sem graça. Então, Muito legal, Ricardo. Isso é mas muito eu acho legal, é que muito bom bater papo com você, muito bom te ouvir, tá todo mundo adorando. eu vejo aí algumas pessoas falando na internet, fazendo lives aí, e de várias áreas, porque eu, agora com esse confinamento eu assisto muita gente. Mas eu digo assim, pá, que talento tem essas pessoas, que simpatia essas pessoas têm. Eu sempre digo para as pessoas assim, na minha próxima encarnação, eu não quero ser nem rico, nem bonito, nem nada, eu quero ser simpático. E eu sou muito antipático. As pessoas sempre diziam para mim, bah, tu é muito seco, tu é muito antipático. Tá, desculpa, o que eu vou fazer? Mas e por isso que eu digo assim, as pessoas que me entrevistam, elas devem ficar meio frustradas, assim, tá, eu pensei que o cara era simpático, querido, mas não, é um turrão. Bom, eu sou muito suspeita para falar, então, porque eu adoro te conversar e acho você muito simpático. A Vanessa está dizendo que você tem muita graça, a Letícia também. Tá louco? Como assim sem graça? As pessoas estão comentando. Você acha que está precisando ouvir Tá mais as bom, pessoas, né, são, Ricardo? são pessoas de bom coração, são pessoas de bom coração. Então, pessoal que acompanhou a gente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje à tarde. A gente vai marcar, eu e o Ricardo vamos marcar a continuação desse bate-papo, tá bom? E Aguardem. terça-feira, acompanhe pelo Instagram de quem, Ricardo? É da Ana Galafrio, às 16h20. Tá, então terça-feira, dia 26 de maio, o Ricardo também vai falar com a Ana Galafrio às 16h30, 20, 16h20. 16h20, tá bom, pessoal? Isso. Muito obrigada, Ricardo. Um abraço, querido. Tchau. Beijo nas crianças aí. Eu dou sim, querido. Tchau, tchau.